muito, assim, pela experiência da Brava mesmo. A gente começou em reuniões uma vez, não, era de 15 em 15, aí as pessoas com seus projetos, não sei o que, não conseguiram se organizar. Aí a gente começou a fazer... Gente, boa tarde. Eu não sei se começo, hein, gente? Se eu começo na hora ou dá um tempinho, porque que aconteceu? A outra mesa atrasou a beça. Então, muita gente saiu para almoçar e não voltou. Agora, a gente vai, não sei, cedo, porque termina 2h30 por causa do cinema, sabe? Mas, olha só, eu queria agradecer a presença de vocês e eu quero só esclarecer uma coisa que é importante, que não foi dita na outra sessão. Porque existe a ABC Curso de Cinema, que é aqui do lado, né? E existe a ABC, quando a gente fala. Então, essa mesa, esse evento, é da ABC, Associação Brasileira de Cinematografia. É uma associação nacional, algum de vocês, eu acho que a maioria conhece, e todos aqui somos parte da ABC Associação. A ABC Curso Cinema está hospedando o evento, entendeu? Isso é importante, porque na outra mesa começaram a falar ABC e ABC Curso Cinema são duas coisas irmãs, mas diferentes, não é isso? Então, isso é muito importante. Eu acho que eu estou também falando isso para dar um tempo para as pessoas chegarem embromando, não é isso? Mas obrigado, tá? Se vocês quiserem começar, mas tenham em mente que vai ter um atrasozinho, tá? Eu acho para o público. Obrigado. Bom, só apresentar vocês. Tá bom, tá bom. Alô, alô, vamos lá. Boa tarde, gente. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos. Meu nome é Tainá Xavier, eu vou mediar essa mesa incrível aqui sobre direção de arte, figurino e caracterização. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a ABC, a Bia e a Ana Mara Abreu, que fez uma articulação importante para a gente estar aqui hoje. É uma alegria o retorno das atividades da ABC no Rio de Janeiro, já desde o ano passado. É muito importante a gente ter esse espaço de encontro e de troca aqui na nossa cidade. E também a proposta de trazer os coletivos para esse evento, para esse diálogo. A criação e expansão dos coletivos representados nessa mesa pela Brada, da qual eu e Ana Paula Cardoso fazemos parte, é muito importante. Os coletivos de inúmeras áreas e recortes têm sido importantes vetores para começarmos a trilhar o longo caminho, a tão necessária ampliação da diversidade de pensamento, olhares e vozes no audiovisual brasileiro. Também gostaria de celebrar a crescente presença do Departamento de Arte na ABC e as novas categorias de premiação. Isso é uma coisa que a gente precisa divulgar muito. Obrigada. Nesse ano, a gente vai ter, pela primeira vez no Prêmio ABC, melhor figurino para longa-metragem de ficção e melhor direção de arte para filmes publicitários. É muito importante a gente divulgar muito esses prêmios, porque a gente precisa ter, no mínimo, 20 inscrições para que as categorias aconteçam e sigam existindo. As premiações são um importante espaço de reconhecimento do trabalho dos profissionais de cinema e audiovisual, e especialmente na ABC, por ser uma associação de pares, expressam um entendimento expandido da cinematografia, onde a escrita do cinema e do audiovisual se inicia muito antes do registro pelo equipamento da câmera. É uma criação que começa com a estruturação do espaço e a caracterização dos habitantes desse espaço. Ganha volume com os sons e ritmo com a montagem. Diferente de outros lugares do mundo, aqui a gente tem uma associação que, embora criada a partir de um entendimento da cinematografia como lugar da câmera, vem expandindo esse entendimento e se abrindo para outras formas de escrita. E é engraçado, né? É interessante que a gente vive um momento onde modelos externos se impõem aqui. Não sei se vai ser assunto da nossa mesa, mas a gente tem trabalhado com novas nomenclaturas para ofícios que já existem há muitos anos, mas, ao mesmo tempo, também a gente faz do nosso jeito. E é muito bom o jeito que a gente faz. Eu acho que é importante também a gente demarcar que a gente tem uma história, que a gente tem um legado, que a gente tem profissionais muito importantes que construíram um fazer audiovisual brasileiro com metodologias próprias e que funcionam. Por fim,
Agradecer mais uma vez ao grupo de diretores e diretoras de arte da ABC, em nome da Ana Mara Abreu, pelo convite para mediar a mesa e pela constante interlocução junto às diretorias da associação, no sentido de visibilizar e ampliar o espaço do departamento. Já falei muito, quem vai falar são os nossos convidados da mesa. Vou fazer uma apresentação rápida e depois a gente passa as falas. Tulé Pique é arquiteto, cenógrafo, diretor de arte e production designer. Professor da Faculdade de Cinema da FAAP, atua desde os anos 80 em cinema, televisão e publicidade. Entre seus principais trabalhos estão Os Matadores, Cidade de Deus, Tropa de Elite, Aquária, Ensaio sobre a Cegueira, Soundtrack, O Menino que Descobriu o Vento, tinha umas coisinhas aqui na frente, O Jogo que Mudou a História e Maria e o Cangaço. Obrigada, Tulé, seja muito bem-vindo. Bia Salgado iniciou sua carreira como figurinista de teatro no início dos anos 80. Em 88, estreou no cinema com Que Bom Te Ver Viva, de Lúcia Murat, e Sermões, a história de Antônio Vieira, de Júlio Bressani, em parceria com sua irmã, Inês Salgado. Juntas criaram o Como Manda o Figurino, centro de indumentária que se tornou um importante acervo de figurino para o audiovisual brasileiro. Assinou o figurino de filmes como Cidade de Deus, A Dona da História, Chico Xavier, Veneza, Trash, A Esperança Vem do Lixo, Última Parada 174, Pérola, Besouro e O Menino que Descobriu o Vento. Na televisão trabalhou em séries como Segunda Chamada, Cangaço Novo e Betinho, no Fio da Navalha. Bem-vinda. Obrigada, Bia. Ana Van Steen, formada como maquiadora profissional em 1984 na França. Desde então vem trabalhando em diversas áreas como maquiadora, seja no teatro, ópera, desfiles e principalmente no audiovisual. Tem mais de 60 títulos no IMDb, nos quais assina a caracterização, indicada 13 vezes e vencedora de 5 prêmios na categoria Melhor Maquiagem. É uma das representantes brasileiras na Academia de Artes e Ciências de Hollywood. Obrigada. E, para fechar essa mesa incrível, Ana Paula Cardoso, como representante da Brada, é diretora de arte de longas como Enterre Seus Mortos e Barba Ensopada de Sangue, de Marco Dutra e Ali Muritiba. Praia Formosa, Juliana de Simone, pelo qual recebeu o prêmio de melhor direção de arte na Olhar de Cinema de 2024. A Febre, de Maia Darim, indicada ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2021. Deslembro, de Flávia Castro, indicada ao Prêmio ABC 2020. Casa Grande, Felipe Barbosa, indicada ao Prêmio da Academia Brasileira de Cinema em 2016, entre outros. Na televisão, assinou a direção de arte de Noturnos, no Canal Brasil, indicada ao Prêmio ABC de 2021. Questão de Família, no GNT, e Detetives do Prédio Azul, temporadas 3 a 9. Entre 2015 e 2021, coordenou e lecionou o curso de Direção de Arte da AIC do Rio e integrou o corpo docente da Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Obrigada, seja bem-vinda, Aninha. Vamos começar, então, pelo Tulé, por favor. Bom, primeiro quero agradecer e elogiar a iniciativa da ABC. Adoro a ABC. Por todos esses que a ABC pensa e faz. Quero agradecer o convite e agradecer a presença de vocês. Falar de direção de arte, o que é, né? Tem tantos conceitos. Tem uma frase do Marcelo Durst, diretor de fotografia, meu amigo que eu adoro. Ele diz que, com bastante humor, mas que exemplifica bastante, que direção de arte é tudo que não é o ator. Inclusive, está sobre o ator, né? Maquiagem, figurino. E eu penso que a direção de arte funciona como um ator coadjuvante. Em inglês, eles chamam de supporting actor. Eu acho bacana porque ela está ali abraçando e dando ao ator um suporte de ação. Por isso que eu acho que deve ser super difícil para o ator trabalhar em fundo verde, né? Porque ele não tem nada para ele olhar. E agora tem os painéis de LED que melhorou a vida dos atores e que é uma tecnologia bem bacana.
que eu ainda não experimentei muito, mas eu acho... Sou fã da tecnologia. Isso que você falou da nova... Não é nova, mas de uma nomenclatura que eu gosto para a direção de arte, que é Production Design, porque é o projeto, né? O desenho, o desígnio da cena, que é a produção, que é o que a gente vai filmar. E eu chamo de cenário tudo que a câmera enquadra. Então, pode ser um bosque, pode ser um cenário em estúdio, que está em quadro, eu chamo de cenário, né? E, né, figurino, maquiagem, e todos os atores, a luz, tudo que está contribuindo ali para criar essa cena, né? A gente pensa, né, ou tenta pensar em aspectos quando está elaborando, né, esse desenho, aspectos técnicos, né, que aí é como a gente tem uma questão que a câmera ela é monocular, né, e a vida é binocular. Então, como que a gente reproduz ou dá essa sensação de profundidade, de 3D, né? Acho que para isso colabora a luz, a disposição dos elementos, as entradas de luz, como que o tamanho disso, texturas, cores, e aspectos artísticos, né? Que são as decisões, que são também decisões de cores, e são decisões em geral, né? De enquadramentos. E o roteiro, né? Como que o roteiro é o que orienta isso tudo, né? Quando a gente lê o roteiro, a gente começa a imaginar coisas. E aí vem uma busca de conceitos. Antes mesmo de uma pesquisa, né? Busca, pesquisa, que é um momento solitário do diretor de arte. E que eu entendo, é difícil convencer a produção disso, que a gente devia entrar muito antes, o diretor de arte, fazendo essa pesquisa que não é só iconográfica, é uma pesquisa de o que você vai ler, o que você vai ouvir, o que você vai ver, né, andando. Pesquisa poética. Pesquisa poética, é isso aí. E aí a gente vai compartilhar esses achados com o que a gente chama de tripé da criação artística do filme, né? Diretor de fotografia e o diretor de arte. E daí isso vai virar realmente um conceito, né? Um conceito a ser usado na produção, né? Na produção efetivamente. Esse tripé também tem que ter uma base sólida, que é a produção, que vai garantir que esses conceitos sejam cumpridos ou a decisão de alteração desses conceitos, não é? Se a gente vai trabalhar em estúdio, se a gente vai trabalhar em locação, quanto de pós a gente vai usar. E aí, falando da pós-produção, a pós-produção tomou muita importância e eu sinto também que a direção de arte deve participar da pós-produção para quando a gente está corrigindo cor, está
criando em pós, como a gente cria em computação gráfica e agora com AI. Eu acho até que o diretor de arte tinha que estar decidido sobre os letreiros, sobre o filme de fio a pavio, né? Porque é uma obra inteira. E isso também é uma coisa a ser ainda conseguida, né? É isso. É óbvio que tem muito mais coisa, mas eu tentei ser sintético e falar das coisas que eu acredito. E obrigado pela oportunidade de poder dividir. Obrigada, Tulé. Acho que foi uma ótima arrancada, né? Porque a ideia também é que seja um bate-papo, né? Eu acho que você trouxe algumas. Se quiser continuar depois, é só me pagar um café. Boa. Ótima ideia. Gostaria de passar a palavra agora a Bia Salgado, por favor. O Tulé já deu assim, um panorama bem bacana do que é a direção de arte. E o figurino, ele é uma parte da direção de arte, né? Quando eu faço figurino, eu me coloco sob... A palavra não é sobre as ordens, eu me coloco à disposição... A batuta. À disposição dessa visão do diretor de arte, que assim, ele chega nessa visão a partir do entendimento dele desse tripé, né? Do diretor de fotografia, então eles ali junto chegam a uma ideia de que mundo é esse onde essa história vai se passar, né? Ou essa ideia vai se passar. E eu me coloco, ao chegar, né, à disposição de realizar da melhor maneira possível, né? Tentar pensar que personagens são esses, como são, que povoam esse local, né? Essa estrada, esse lugar, o que for que eles pensaram, né? O figurino, ele é muito gozado, porque o figurino, num filme, ele tem um valor, né? E esse valor, às vezes, não se define bem, porque todo ser humano se veste, né? Agora, talvez, com essa coisa de todo ser humano se fotografar, né? Os diretores de fotografia comecem a ficar, porque eles vão começar a dar opinião, imagina. Você fotografa e vem uma pessoa que não tem toda a sua experiência e vai lá e apita, não gostei da sua luz, né? Porque eu vivo isso desde que eu comecei a fazer figurino. Por quê? Porque o figurino é um ato, né? Você se veste, é como você se coloca no mundo. E por ser a sua máscara para o mundo, ele vai ser também a máscara do personagem, né? Essa mesma relação que eu tenho, né, ao me vestir, ou me apresentar muito, ou me apresentar pouco, né? Ou me fazer de outro que eu não sou, ou querer ser uma pessoa, né? Então, tudo isso está presente nos personagens que a gente vai, né, fazer. Eu trabalhei muito com o Tulé, né, e com a Ana, sabe? E todas as vezes que eu trabalhei, assim, tem uma coisa também da identidade, né? Da identidade visual, né? Então, desde o início, né? Primeiro eu conheci a Ana no Brincando nos Campos do Senhor, ela era maquiadora, ela já era maquiadora, eu era assistente, mas eu estava ali diante de uma... Foi a minha primeira escola assim, de cinema mesmo, porque antes eu fazia teatro. E como foi um filme que tinha todas... Era um filme gringo, com todos os departamentos funcionando, né? Então, eu aprendi que tudo aquilo precisava funcionar para o filme sair. Não tinha... Depois, eu fui aprendendo outras coisas do cinema brasileiro, mas aquele primeiro approach, né, foi muito gozado, porque foi com um filme muito realmente indústria. E eu fiz muitos outros filmes. Perdão, vou te interromper um segundinho e pedir para você falar mais perto do microfone. Tá. Eu tenho que com medo do microfone. Sai uma voz grandona assim. Porque senão quem vê a transmissão não... Tá bom, desculpa. Perdão. Né?
Então, assim, essa dicotomia entre esses dois cinemas, porque eu trabalhei muito com o Júlio Bressani, que é um cara que eu adoro, com a Lúcia Murat, que eu adoro, né? E, de repente, eu faço um filme com todas as condições, né? Então, eu fico sempre... Eu estou sempre pendendo entre esses dois cinemas, né? E o cinema brasileiro é esse cinema que a gente estava conversando lá, que ele não tem uma curva ascendente, né? Ele é um cinema que ele vai funcionando quando você acha que você chegou num lugar, ele desaparece. Aí você começa tudo de novo, né? Começa tudo de novo. E a gente tem coisas incríveis, né? Mas a gente nunca consegue ser uma indústria. Então, assim, o nosso trabalho como figurinista, ele sempre deixa a desejar. Por quê? Porque ele é concreto. Ele é concreto, assim, eu não faço algo... O figurino não é uma ideia, né? Ele é uma coisa que eu pego, que eu compro, que eu preciso de dinheiro, preciso de tempo, né? Não escrevo um figurino, né? Eu executo um figurino, né? E essa execução sempre é feita aqui com poucas possibilidades, né? Foram raríssimas as vezes que eu tive as condições de fazer o que eu gostaria. Isso é uma marca do cinema brasileiro, né? E a gente tem que conviver com ela. Não tem, né? De vez em quando a gente... Isso faz da gente... Dizem, né, que isso faz da gente mais criativo. Não sei, né? Eu preferia saber fazer uma Maserati do que um Gurgel, sabe? Gostaria de chegar lá, tá entendendo? Né? Mas eu fico sempre, né? Agora, o entendimento do que eu acho que a gente tem, né? A gente pode fazer qualquer coisa, né? Haja visto a gente ir para a África, né? E deixarem 2 brasileiros, né, fazerem um filme de uma cultura completamente alheia à nossa e ter um resultado satisfatório, tá entendendo? Então, eu acho isso. Eu fiz um Instagram que é talvez um... Eu fiz filmes que eu adorei ter feito e me falta, assim, eu sempre tenho uma sensação que alguma coisa faltou, sabe? É uma coisa gozada isso, né? Que alguma coisa faltou, que eu gostaria de fazer. Eu não sei se todo mundo é assim, fica sempre querendo fazer alguma outra coisa que não fez, mas eu sempre tenho essa sensação que tem alguma coisa que eu devia ter feito ainda que eu não fiz, sabe? Mas espero que o cinema me dê essa oportunidade, quem sabe, né? Mas eu acho isso. Então, voltando ao figurino, o figurino é esse. Eu acho que é você se colocar junto com o departamento de arte, junto à maquiagem, e pensar nesse desenho, né? E coletivamente fazer isso e se colocar nesse lugar à disposição, né? E vir com as suas contribuições, sim, mas para uma ideia de um outro, né? E isso é um exercício de humildade, às vezes, sabe? E é um bom exercício de humildade na vida, sabe? Porque eu acho que o coletivo sempre rende muito mais do que o individual, sabe? Então, é mais ou menos isso. Já falei bastante. Posso falar um negócio aqui? Rapidinho, porque a Bia estava falando de indústria e o que a gente faz, do ponto de vista de quem não é da profissão. Quem nunca viu um solzinho entrando pela janela? Imagina, isso é uma bobagem, né? Quem não tem uma roupinha no guarda-roupa, né? Quem não tem uma porta em casa, uma cadeira. Então, a dificuldade que a gente tem é pouco compreendida, né? Porque isso é linguagem, né? Não são elementos físicos. E essa linguagem surge dessa coisa coletiva, desse vai e volta, dessa via de mão dupla, do entendimento de cada um, do roteiro e essa troca. E chega. Eu estava louca para falar, sabe? Porque eu sou a Ana da maquiagem, né? Lembrando, e a gente tem esse primeiro tripé, que seria a fotografia com arte e direção, mas tem esse outro tripé menor que está, né, ali dentro desse grande tripé, que somos figurino, maquiagem e arte.
Na verdade, eu discordo, graças a Deus, isso aqui é uma mesa de debate. Debate é muito enriquecedor, porque eu discordo de quase tudo que a Bia falou e olha que eu admiro ela muito. Primeiramente, eu não acho que você deixou nada faltando nunca, nenhum trabalho que eu tenha visto. E eu não acho também que as figuristas deixem as coisas faltando. Eu acho que a gente faz o que cabe dentro, porque assim como a gente está dentro do projeto, ok, a gente gostaria de ter mais, mas, enfim, é o que tem. Claro que pode ser dividido de outra forma, sempre pode tudo ser discutido. Mas o que a gente consegue fazer, que é o resultado que a gente apresenta, é a nossa arte, entendeu? É o que a gente conseguiu, é o nosso orgulho. E, assim, claro que todos nós, toda vez que a gente termina um trabalho e a gente vê ele de novo, a gente fala, se eu tivesse trocado aquela barba. Mas isso também faz parte do artístico. Isso quer dizer que a gente continua repensando, a gente ainda está vivo na nossa cabeça, né? A gente continua emocionado pelo nosso trabalho, que a gente gostaria de dar mais ainda de tanto que a gente já deu naquelas montes de horas que a gente se dedicou, né, e se esforçou. Então, adorei discordar de você hoje, poucas vezes isso aconteceu antes, mas eu sei que essa questão do valor, né, do dinheiro, é uma coisa que pega muito a gente, como que ele é dividido, e por isso que eu acho muito interessante o que o Tulé falou sobre o nome da profissão, em inglês ser Production Designer, porque isso inclui, né, o desenho de produção inclui os valores, né, então, pelo menos dentro aqui do nosso departamento, você consegue falar, não, mas aí eu preciso de mais para o figurino, porque como é que eu vou fazer uma coisa... Blá, blá, blá. Então, eu acho que esse nome realmente é muito legal. Aliás, a primeira pessoa que eu conheci aqui no Brasil que assinou Production Designer foi o nosso saudoso Clóvis Bueno, grande diretor de arte, que trabalhou, como a Bia lembrou aqui hoje, no Brincando nos Campos do Senhor. E eu ia até falar para vocês assim, sobre esse filme, porque eu achava que eu ia talvez começar, por ser da maquiagem, a maquiagem era uma menor, né, do tripé, então é a caçulinha, eu acho. E aí, discordou. A caçulinha, quando a gente fez Brincando, teve coisa muito legal, que a gente achou, como a gente ia retratar uma etnia indígena, que não seria bacana tentar reproduzir uma já existente, porque algum historiador, algum antropólogo podia dizer, não, mas essa pluma laranja não se usa na cena tal, e poderia dar constrangimentos diversos. Então, a escolha foi tentar criar uma etnia com vários, né, referências de várias etnias brasileiras, mas assim, a gente inventou os miarunas, né, que chamava? Sim. Miarunas. E foi muito lindo, porque assim, desde a escolha da terra que vai no chão, que ele falou, o bosque também é cenário, até a cor dos acessórios, da pintura corporal, a oca, a palha, o barro, tudo. Gente, a gente inventou até a linguagem e a música, tudo que recriado assim, a partir do zero. Então, para mim, que estava também nos meus primórdios, assim como maquiadora, foi muito enriquecedor fazer. Eu fiquei, que nem o Tulé falou, eu acho que eu devia entrar muito antes, imagina, eu acho também. E eu acho que a gente entrou ali 6 meses antes, mais ou menos, né, Bia? Sim, 6 meses antes. 6 meses antes é bastante hoje em dia, sabe? É quase impossível isso acontecer. Eu posso falar uma coisa, Ana? Eu assisti, aquele dia que a gente assistiu, recentemente a gente viu Brincando nos Campos do Senhor, lembra? Eu assisti o Brincando nos Campos do Senhor e eu fiquei impressionada com a vitalidade dele. Eu fiquei impressionada como aquele filme feito há 30 anos atrás, ele responde, você assiste com prazer, né? E não deixa nada, não falta nada ali, sabe? Eu fiquei muito impressionada. Foi ali muito legal o filme, sabe? O resultado é muito bom. Sabe? E saindo, pulando assim, de um filme tão antigo, que isso acho que foi 91, se eu não me engano. 89 a gente começou a fazer. Sim, 89, saiu em 91. Saiu, demorou, inclusive, para assistir o filme, porque ele tinha umas 3 horas e meia de filme. Mas depois, pulando para um pouco mais recente, ainda no século passado, nesse século já, a gente fez Cidade de Deus, aí sim, nós 3 juntos. E ali também teve uma coisa muito linda, que é como eu gostaria de terminar aqui a minha fala, porque teve uma coisa que foi o trabalho da gente, tanto da Bia, como o meu, como do Tulé, com o do fotógrafo. O que aconteceu? Era o César Charlone, e ele sugeriu que a gente besuntasse muito os corpos de um óleo, né? Então, as cores do cenário do Tulé, do figurino da Bia, refletiam no corpo da maquiagem, né? No corpo que a maquiagem maquiou.
E essas luzes formavam como se fossem quadros assim expressionistas, sabe? Com pinturas. Imagina, sabe aqueles quadros que você olha e tem um azul, um laranja, um amarelo? A gente fez isso com aqueles seres humanos todos e ficou muito lindo, né? Eu, pelo menos, sou fã pra caramba. E isso para dizer que, assim, realmente, quando o negócio está em sintonia, na mesa de debate a gente discorda, mas na hora do promover dá tudo certo, eu acho. A gente resulta muito lindo. E aí, nessa resultar muito lindo, eu acho que entra muito também... Bom, a fotografia, sem dúvida, estou apontando nosso fotógrafo aqui, presente, tem outra ali. Mas, com certeza, todos os departamentos. Inclusive, o Tulé estava escolhendo... Ela estava escolhendo o tema para... Eu falei, a batuta do diretor de arte. Tem uma batuta no nosso trabalho, e, na verdade, ela não dá ordens, ela conduz, sabe? Ela dá ritmo, ela dá poesia, assim. É isso. No próprio... Completando e discordando da hierarquia que você colocou, a fotografia, não tem essa hierarquia criativa. Tem a batuta. Eu me coloco no lugar do maestro, reúne... Depois ele discute isso. Não, é uma batuta específica do departamento de arte, né? Toca um pouquinho mais alto aqui, abaixa ali, né? Então... Mas a gente é uma batuta democrática, porque, por exemplo, na hora que ele está a condução, alguém está dando a condução, seja na arte, seja na direção, a gente também discute, fala, não, eu acho que esse andante, mas não troco, prefiro não. E a gente consegue, às vezes, entrar nos acordos legais. Claro, e Não, a gente lógico. só tem músico bom. É isso. Foi Ana. Agora sim, Ana. Outra Ana. Ana Paula. Ana Paula. Gente, vocês estão muito rápidos, eu não preciso nem cantar. Boa tarde. Eu não tive o prazer de trabalhar com vocês, mas eu, enfim, conjugo algumas falas sobre o que nós podemos e devemos e desejamos criar. O Luiz Carlos Ripper, que falava que a direção de arte, que engloba também as criações como um todo, é um grande jogo de cabra cega, né? A gente estende a mão, ou fecha os olhos, estende a mão e acha o ponto nevrálgico. E eu acho que esse ponto, que é a matéria-prima do trabalho, antes de conceber, antes de materializar algo, é essa matéria-prima, algo que é subjetivo mesmo, né? E eu acho que a gente trabalha com os corpos, com os gestos, nessa relação subjetiva com o espaço. Eu acho que hoje eu estou aqui com duas funções, de falar da Brada, da criação da Brada, que é um coletivo de mulheres diretoras de arte do Brasil, que vem justamente tentando, em seu discurso, unir. A Brada surgiu de uma união de esforços individuais. Acho que todas tínhamos falas invisibilizadas, tentativas, né, de colocar algum tipo de discurso no trabalho e na presença no trabalho, né, nos projetos. E aí o que a gente fez foi unir essas vozes e tentar organizar e tentar articular, tentar desenvolver uma fala única. Então, a Brada surge um pouco nesse sentido. E aí, naturalmente, né, com esse trabalho, desde a pandemia, a gente criou a Brada na pandemia, e com esse trabalho a gente vem conquistando premiações, conquistando crédito em catálogo de festival, que não tínhamos, né? Então, assim, começamos a ocupar como um estado de presença da mesma maneira que a gente ocupa num projeto, num filme, a gente começou a ocupar também nas projeções dos nossos trabalhos. Então, a Brada ela vem como uma união de forças muito especial, assim como a Brada, assim como os vários coletivos que nessa semana se fazem presentes nas falas, nas mesas, nas exposições e nos bate-papos, e no café, num debate e tal. Então,
Eu acho que estou aqui como representante da Brada, junto com Tainá, e uma fala importante no surgimento do coletivo e no que ele consegue movimentar, enquanto fala uníssona, né? E uma outra coisa que eu, enfim, venho aqui também falar sobre essa conjugação de trabalho. Eu sou bem Caxias, falaram, puxa, tragam talvez imagens, frames, eu fui lá e trouxe, organizei uns 3 projetos, 3 filmes, um que está em cartaz agora, que é o Enterre Seus Mortos, do Marco Dutra, o Praia Formosa, que esteve em cartaz no início do ano, e as vitrines da Flávia Castro, que está rodando o festival. Eles, dentre todos esses projetos, tem uma coisa em comum, que é, enfim, 2 projetos incentivados, um projeto da Globoplay, mas os 3 com uma liberdade absoluta de criação, talvez o que faz com que muitas coisas que a gente conseguiu fazer fossem possíveis. Eu não me lembro qual é a ordem que eu coloquei, mas vamos ver. Eu acho que está. Acho que podia apagar a luz, né? Salinha de cinema, aproveitar que estamos numa sala de cinema. Tem que ver uma pessoa que não está aqui para apagar a luz. Quem que apaga a luz aí? Bom, eu vou falando. Falo. As vitrines, acho que é o primeiro, estou vendo ali, as vitrines da Flávia Castro, fotografia da Elô Passos, é um filme que conta a história pessoal da Flávia, e faz parte de uma trilogia, junto com Deslembro e junto com o Diário de uma Busca, dessa vida errante enquanto filho de militante político e dessa infância e adolescência que ela teve. E o filme se passa todo numa embaixada, na embaixada da Argentina, no Chile, depois da queda do Allende. E o trabalho de figurino, caracterização e arte, não à toa que eu trouxe esses projetos, porque eu acho que eles estavam, que assim, a arte não existiria sem, já não existiria normalmente, mas nesses 3 projetos, arte, figurino e caracterização, eles criam uma única coisa, que é talvez essa ideia inicial e que tornou-se central, que por eles estar pela Embaixada da Argentina recebê-los, né, receber os militantes políticos, essa casa ela era destituída de qualquer tipo de personalidade ou enfim, de cara. Então, era uma casa, decidimos fazer uma casa cinza, em tons de cinza, vazia, como um abraço frio aos militantes, e a presença desses corpos que criavam os verdadeiros volumes da casa, que criavam as cores da casa, né, porque era uma casa, a princípio, vazia, e com a chegada dos militantes que essas novas dinâmicas iam sendo criadas. Então, agora a gente precisa ver. Daqui a pouco apaga a luz. Mas pode mudar, a gente pode discutir algumas outras. Não, acho que talvez a gente pode, enfim, se pudermos ver, e a gente segue conversando. Então, assim, a ideia desse filme era justamente poder fazer com que os corpos, né, com os gestos e os detalhes e esses. Opa! Então, esse é as vitrines. Esse é o cartaz, figurino da Renata Russo, uma grande parceira com quem eu adoro trabalhar, e a caracterização da Vanessa Baroni. Aí podemos seguir.
Essa é uma paleta inicial, rapidamente, como que trabalharíamos as proporções das cores num primeiro momento, né, trabalhando só os cinzas e os dourados, né, da casa nessa embaixada, e na medida em que as pessoas iam chegando, as cores iam entrando, não só cores, mas cores, os volumes dos corpos, as densidades, né, enfim. Na medida em que eles iam chegando, a gente ia entendendo de que forma esse espaço ia se desenhando. Quer dizer, soberania nenhuma ao espaço, enquanto apenas o espaço. Né? A luz, o figurino e a arte foram trabalhando no sentido de ir criando um novo espaço na medida em que essas dinâmicas, a dinâmica de ocupação da casa ia se formando. Podemos seguir? Enfim, o cotidiano de uma casa, o cotidiano de uma embaixada, onde asilava as pessoas. Né? Podemos seguir? Né? Quer dizer, as pessoas iam criando, né? Os próprios personagens iam criando os volumes dessa casa. Podemos seguir? Né? Os espaços, a princípio, em tons de cinza, todos... as cortinas douradas eram as únicas cores que existiam nessa casa, e as pessoas, inicialmente, iam se amalgamando a casa e depois elas iam criando esses novos volumes, essas novas concepções. Né? Podemos seguir? Né? A casa, enfim, uma casa vazia. As pessoas iam entrando nessa casa também destituídos de seus pertences, porque não entravam convidados, entravam fugidos. Né? Então, as pessoas, os corpos, o figurino, sobretudo, né, na medida em que eles, de como se apresentavam, que iam, de fato, criando essa nova dinâmica. Né? As salas, a sala era o quarto das mulheres e das crianças, os corredores onde os homens dormiam. Quer dizer, a princípio, uma casa vazia, um abraço gelado, né, para essas pessoas, foi criando a possibilidade de novos espaços serem criados. Podemos seguir? Eu acho que é sempre, enfim, variações no mesmo tema, mas para a gente entender de que forma que o espaço, enquanto... eu gosto, né, dessa coisa, desse abraço cinza gelado, né, nessas pessoas, e essas pessoas aquecendo essa casa. Né? E não é porque tem uma cor vermelha, uma cor... É porque os corpos criavam esses novos volumes, essa nova dinâmica da casa. Podemos seguir? A casa destituída dessas pessoas, ela não era... Ela não dizia nada. Né? A presença deles, o estado de presença, é que era um discurso. Podemos seguir. Por exemplo, né? Sem essas pessoas... Né? E as pessoas iam ocupando espaços vazios, né? Iam preenchendo. Então, tinha uma rotatividade de volumes também, porque os corpos iam buscando novos espaços, um novo lugar para dormir, um novo lugar enfim, para criar o seu próprio espaço. Podemos seguir? Podemos seguir? Essa é uma cena maravilhosa, que é uma aula de militante mestre. Né? E essa era a sala onde as mulheres dormiam. Então, durante o dia era uma sala de aula, né? À noite eram os colchões expostos no chão. Vamos seguir? Podemos? Podemos? Enfim, os cinzas da casa eram essas pratarias, né, que eram as nossas luminárias. Né? A gente, enfim, trabalhava muito as luzes que refletiam nesses lugares. Os cinzas eram cinzas onde tinha umas gotas
né, de branco para poder refletir também a luz, já que era um espaço que não era um espaço exposto, né, com as janelas abertas, luz de sol entrando. Podemos seguir? E aí as crianças, enfim, isso é um parêntese grande, eu não vou me estender. As crianças criaram seu próprio espaço. Então, a casa realmente ela ia ganhando um espaço que se movimentava, né? Porque as dinâmicas também iam se movimentando. Podemos seguir? Podemos. Podemos. Praia Formosa. Esse é um filme da Júlia de Simone, figurino da Diana, que é uma baiana. Praia Formosa é a história de Moanza, uma mulher que foi escravizada, que acorda nessa casa 200 anos depois. Então, a noção de tempo é uma noção espiralada, e eu acho que a arte, figurino, também criaram essa nova noção de tempo, né, que não é uma noção linear como a gente cria, né, como a gente habita, né? Podemos seguir? Uma casa de texturas, sem reincidir sobre a violência da escravidão, mas era uma casa com ossaturas, uma casa com fendas, machucados, uma casa com muitos registros de tempo. E o figurino e a arte, elas se amalgamavam assim de um jeito que muitas vezes era difícil de perceber o que era o que era o personagem, o que era a casa. E assim a casa também foi existindo enquanto personagem. Podemos seguir? Podemos seguir? Podemos seguir? A gente, enfim, a gente fez um trabalho grande de destruição de uma casa para que a gente pudesse criar, de fato, essas ossaturas, né? essas fendas, esses machucados, essas soturas. Vamos seguindo. Podemos seguir? Podemos seguir? Enfim, eu acho que a gente pode ir vendo mais, né, seguidamente, mais rápido, porque também é mais, enfim, é só uma fortalecimento de uma fala, que como que o figurino e arte e caracterização, porque uma mulher que acorda 200 anos depois na casa onde ela foi escravizada, tinha um aspecto também enfim, figura e fundo se confundiam, né? Citando um Gestalt aqui. Pronto. Então, e eu acho que um último exemplo, sobretudo pela caracterização também muito importante, o Enterre Seus Mortos é uma distopia, é um filme de horror, é um filme de gênero, que não é um filme gore, não tem sangues por todos os lados, embora o sangue seja muito presente. E a gente decidiu que o sangue não estaria nos corpos das pessoas, estariam nas coisas, né? Porque entendemos que a experiência humana gera a experiência urbana, né? A ocupação do espaço, assim como a experiência urbana, a ocupação do espaço gera essa patologia das pessoas. Né? Então, onde é que está a patologia? Está nas pessoas, está nos lugares absurdos, né? A normalidade do absurdo é constante no filme. São 3 cidades, é um road movie, onde o personagem do Edgar Wilson passa por 3 cidades fictícias, né? Abalurdes, Parilha e a capital. E, de fato, é um mundo distópico, é um mundo que a gente não reconhece enquanto mundo real,
Mas o real e o irracional, eles vivem nessas cidades, nesse mundo distópico, sem nenhum conflito. A gente entendeu. Isso foi para a gente libertador, né? Que o racional e o real e o irracional e o real seriam parte da mesma coisa. Podemos seguir? Opa! Podemos. Essa é uma fábrica de moer animais mortos. Então, os animais eles tinham muito mais importância do que os próprios seres humanos, né? Que a gente tinha dúvidas se eram humanos. Então, assim, tem uma cena que morre um animal e uma pessoa. Então, os animais eram recolhidos, mas as pessoas permaneciam ali, né? Enfim. Então, que lugar é esse, né? Que geologicamente falando também, que lugar é esse que está que está numa alusão quase bíblica, né? Entre o inferno e o paraíso, enfim, uma doideira, muito estranho. Podemos seguir? Podemos seguir. Essa é uma grande máquina, enfim, que criamos de peças, muitas peças. Vamos seguindo? Podemos seguir? Muitos animais, muitos animais. Esse filme a gente filmou na Bocaina de São Paulo. Bom, podemos seguir? Então, assim, o personagem do Selton, ele tinha umas cicatrizes, ele tinha uma pele ressecada, que foi assim a gente infelizmente não consegue ver aqui, mas no decorrer do filme a gente vai descobrindo assim essa particularidade desse ser. O personagem do Danilo Grangeia também tinha uma caracterização assim quase anacrônica, e o personagem da Marjorie tinha um cabelo, enfim. E o personagem dela toma um chá e se mata, enfim, não vou contar porque é spoiler e está em cartaz. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Tá bom. Vamos seguindo, enfim, podemos seguir com... Essa é a seita, essa é a casa, quer dizer, tão real a princípio, mas tinha uns dados assim de uma irrealidade, uma estranheza. Enfim, uma liberdade absurda de criar. Embora seja da Globoplay, em nenhum momento a gente, enfim, teve um showrunner, alguma coisa que nos dissesse não, sim, né? Enfim, foi um filme, um deleite, assim. Vamos nessa. Podemos seguir. O personagem da Beth Faria também, tão estranho quanto, né? Uma mulher, podemos seguir. Uma mulher que, enfim, seus quadros são pássaros mortos, mas uma mulher que dançava, uma personagem muito estranha também. Esse era da onde saía esse chá que eles bebiam. Quer dizer, a presença do vermelho, a presença do sangue, está sempre nas coisas, nunca nas pessoas. A gente em nenhum momento vê algum tipo de machucado. Agora, os corpos, né, os figurinos, as peles, elas eram todas muito trabalhadas no sentido de desumanizar esses seres, assim, de trazer algum tipo de patologia mesmo. Podemos seguir? Podemos? Podemos?
Esse já é a capital, né, da doutora. Esses personagens nem nomes tinham, né, com exceção do Edgar Wilson, dos 3 personagens principais, dos protagonistas. Podemos seguir. Né, esses seres que não eram ser, essa doutora, ela, enfim, fazia uma química louca para poder fazer e uma obra de arte, né? Ela tinha um museu, ela era considerada uma artista. Seguir, eu acho que acabou. Naturalmente, são pessoas nesses nichos expositivos. Então, eu não sei se fez algum sentido, assim, de como que arte, figurino e caracterização se amalgamam mesmo para criar esses universos, sejam eles distópicos ou não. Eu queria rapidinho falar aqui uma coisa importante que você falou sobre a paleta de cores, como ela não é impositiva e não deve ser impositiva, né? Ela é uma descoberta, como um ator está descobrindo o seu personagem, né? Está muito bonito. Vou sair daqui, vou correndo para o cinema. Puxa, consegui! Né, um filme estranho desse não é um filme que lota as salas de cinema, mas é um filme bem bonito. Perguntas também. Gente, maravilhosas as falas, instigantes. Eu acho que agora é o momento da gente abrir o debate. Vamos? Afonso, já se anima a começar? Então, pronto. Não. Pega dela. Pode pegar esse aqui que está ligado. Esse troço de som é sempre complicado. Olha, gente, é o seguinte, eu vou pedir desculpa, em princípio, vou começar pedindo desculpa, porque sempre que eu abro a boca, parece que eu ofendo as pessoas. Então, não me levem a mão. Não, eu quero levar uma discussão que eu vi coisas lindas, como o Tulé dizendo, não, a arte abrange tudo, menos o ator. Eu acho isso muito bonito. E eu já vi de uma production designer, também amiga, dizendo tudo que está na frente da câmera é da direção de arte. Aí o Tulé também começou a dizer, não, nós vamos até a colorimetria. Não é isso? É bacana isso, né? Eu não acho. Nem a discussão que a gente não, tem. A discussão é essa. Não, sinceramente, com todo respeito, mas eu acho que a gente tem que entender isso, porque também a Bia falou em humildade, de servir, né, a uma outra coisa. E eu acho que é uma coisa linda também que o Tulé colocou, é do triângulo criativo, direção de fotografia, direção de arte. Eu sempre faço o contrário, eu ponho direção de arte e fotografia. No meio disso, tem uma coisa que a gente tem que servir, eu acho que a gente serve, que é o roteiro. Eu acho que todos nós servimos ao roteiro. E entregamos ao que tem a batuta, que se chama diretor, porque ele está encarregado de dizer sim ou não, e, aliás, de escolher a todos nós. Mas é o momento da direção. Então, eu acho que a gente tem que entender isso. Eu acho que é uma arte que, aliás, a palavra mais certa para colocar isso como arte é o design. É isso? Eu acho que essa production design é realmente a terminologia mais certa no cinema. Porque o design e a production, porque no final não é nem o diretor no cinema atual, vocês devem ter vivido isso quando fizeram filmes estrangeiros, porque no final a palavra é do produtor, porque você, inclusive, assina no contrato que você não tem direito a nada. E eu já fiz, não sei, alguns filmes em que o final do filme foi tomado do diretor e o produtor, inclusive, trouxe uma outra equipe para fazer um outro final. Não sei se vocês já viveram isso, eu já vivi isso.
enfim, production design, eu acho que é o termo certo. Agora, eu estava vendo essa belíssima arte da Ana, que ela está mostrando agora, esse filme que eu também estou doido para ver agora. Agora, você vê uma coisa que não foi colocado na frente da câmera. Você faz uma arte maravilhosa, mas se a luz não for boa... Não, esse aí foi que o fotógrafo Rui Poças. Muito bom. Quem é o fotógrafo? Rui Poças. Lindo, cara. E o trabalho... Rui veio para o Brasil, fez uma pré de 2 meses. A gente super trabalhou. Acho que assim, o dossiê do Enterre Seus Mortos é um calhamaço, com 1000 desenhos, com 1000 experiências. Ele fez um caderno de arte, e, segundo ele, foi a primeira e única vez que ele fez um caderno de arte, não, perdão, de foto, dos estudos mesmo, de que forma a gente ia trabalhar. Enfim. Não, mas isso eu acho que é importantíssimo. Isso até entender a colocação do design, porque em cinema você tem que fazer antes, que na hora do set nada vai acontecer. Não adianta você estar inspirado, porque tem um momento que a gente... hoje não me inspira nada, então você não filma? Não é isso? Quer dizer, não tem essa história de inspiração e vontade própria. Eu acho que o artista de cinema, que somos todos nós, além de técnicos, né? Nós temos que realmente nos desprover do nosso gosto, né? Não tem nada a ver com o artista puro, entende? O Van Gogh que fazia o que queria. Nós não fazemos o que nós queremos. Então, nós sempre queremos mais, como a Bia Salgado diz, né? Sempre there's no satisfaction, nunca ninguém, né? Mas também o Bob Dylan sempre disse, você tem que servir a alguém. Eu acho que o espírito que a gente tem que pensar e discutir isso. Então, desculpe, Tulé, que eu te admiro muito. Não, aí eu não sei. Eu vou discutir. Eu não concordo. Não serve somebody, mas deve ser a natureza. É o meu grande mestre. Que cara de pau a minha discutir, mas vamos lá. Eu discordo de você pelo seguinte, eu acho sim que a direção de arte poderia ir até o final, porque todos nós trabalhamos essa semente que a Ana Paula mostrou tão bem aqui, né? Como ela vem de dentro para fora, e é uma semente que vira uma árvore. Então, dentro da semente já está todo o conceito, né? Já está o bebê, né? Mas o conceito vem do roteiro. Se o roteiro for ruim, é a semente você não tem... propriamente dita. Mas o que eu acho é que se você não precisaria ter uma humildade em não acompanhar esse trabalho posterior, porque, na verdade, é o contrário, gente. É tipo um companheirismo, é um companheirismo de estar junto e de falar, mas será que a gente não vai perder o sangue vermelho naquele mesa? Não, mas eu entendi mal. Não precisa exemplificar aqui. É o seguinte, então estou entendendo mal, entendeu o que é essa coisa de seguir até o final. Todo mundo deve seguir até o final. Isso é verdade, poderia ser chamado a conversar. Eu não sei se você entende chegar em colorimetria e você saiba controlar a colorimetria com a terminologia, o conhecimento. Não, talvez discutir, né? Conversar, argumentar. Discutir sempre. Agora é o seguinte, desculpa, não vou falar mal, mas eu vou citar um colega de vocês, um grande amigo meu, que é Marcos Flaxman, entende, que chegava ao ponto de dizer, não, o diretor de arte tem que enquadrar, entendeu? E, evidentemente, se você vê uma imagem na tela do cinema, é uma coisa que eu, inclusive, desenvolvi um método de criticismo a uma imagem em movimento, entendeu? Você tem 13 coisas que são de expressão fotográfica. E imagino que a direção de arte tenha muito mais do que isso, evidentemente. Mas a cinematografia não é a direção de fotografia. A cinematografia, o próprio cinema, tem uma série de coisas que um contém no outro. É o que eu disse, se essa imagem, a arte da Ana nesse filme, tivesse uma luz frontal, entende? Não contrastada, entende? Seria ruim, a arte seria ruim. Então, um depende do outro, entendeu? Então, não tem
um departamento faz tudo, um departamento... E você está entendendo? Eu acho que aí sim nós temos que ter a humildade de achar que nós não somos esses grandes mestres que controlamos tudo, mas que colaboramos uns com os outros. Sim. Não é isso? Em Só relação isso que a eu uma queria- observação, eu fui uma vez na vida para a correção de cor, e foi no Enterre Seus Mortos. E foi um pedido do Marco Dutra e do Rui, porque o trabalho de concepção ele tinha sido tão feito, esse tripé, né? Esse tripé ele funcionou tão bem, que o desejo do Marco era que fôssemos até o final, né? O tal final que a gente está falando aqui. E, naturalmente, foi para mim uma escola, né? Eu não, de fato, né? Eu acho que tem toda uma engenharia da imagem ali que a gente não domina, porque a gente nunca teve oportunidade de estar ali, mas que foi muito, muito útil, né? Estarmos os três ali em frente, rediscutindo coisas que a gente havia pensado no início, transformando algumas outras coisas que também haviam sido pensadas no início. Então, foi super útil para o filme, para o projeto, porque eu acho que, no final, a gente está a serviço né? Somos, com exceção do diretor-autor, somos todos intérpretes, mas intérpretes com tudo que podemos dar, né? Assim, em relação à visão de mundo, em relação enfim, a domínio estético, sei lá, o que pode ser, mas essa experiência de ir até o final, né, que a gente está falando aqui, foi super incrível. Assim, Não, mas Do todo ponto de vista mundo... da discussão, né? Não, eu acho que todo mundo pode ir, deve ir até o final, mas quando a Ana fez assim, eu estou pensando que ela está falando Deus. Aí Não, posso falar. complica. Era peço a palavra. Peço a palavra. É Você a fez mãozinha. assim, eu pensei que ia servir a Deus. Não, você tem que. Eu acho que o que se tem que servir é a direção. Sim. Porque a pessoa que naquele dia ou naquele momento foi contratada ou escolhida ou designada para ser a palavra final, entende? Eu entendo assim. Sim. Agora, vocês devem, com a experiência de vocês, terem trabalhado com diretoras e diretores que têm conhecimentos diferentes. Tem diretor, são inteligências diferentes. Tem pessoas que têm uma sensibilidade para o espaço, outras não têm, experiência em dirigir ator, mas não sabe o visual. Então, essas coisas todas são distribuídas, vai de filme para filme. É isso, eu ia finalizar dizendo. Eu acho que é de caso a caso, não é que todo filme tem que ser assim, mas eu acho que um dia pode acontecer de alguém ver a necessidade de chamar e de ter muito bom resultado, né, em consequência dessa escolha. Sim. Você falou algo que eu acho importante, que é o dia de filmagem. Esse dia é o dia da cinematografia e da atuação do diretor. A gente, arte, nesse dia tem que entregar tudo pronto, que é o que vai alimentar, né, a cinematografia e a atuação, fora que é um dia caro, né, para parar. Não, tira aquela parede dali, e isso tudo tem que estar... Não, eu acho que você está tendo até generoso com isso, porque eu acho que é o dia dos atores, entende? Porque aí o fotógrafo, a iluminação, O só faz enquadramento. o enquadramento, mas isso tudo eu acho que devia ter sido feito antes, não é isso? Mas é um momento sublime onde o ator vai passar, porque também se tiver um mau ator, você pode ter um bom roteiro, pode ter uma grande fotografia, uma grande arte, o filme não vai para lugar nenhum. Mas cumprir o dia também de filmagem é uma coisa importante, né? A velocidade do set. Quando eu falo de enquadramento, que você diz que deveria ser feito, eu tenho feito scout em estúdio vazio. O máximo que eu faço é rapidinho conseguir desenhar a planta lá, tipo o filme da Nicole Kidman, que não adianta, né? Que você não vai sentir o espaço. Então, quando o cenário tá pronto, decorado, é que dá para você saber como você vai iluminar, né? Tamanho de janela, e para o diretor decidir como que ele vai fazer o plano, né? Aí é difícil. Agora,
Mas assim, sem ver, né? Sem ver é difícil. mas tem uma coisa também que se a gente não tem uma decupagem prévia e tal, o que a gente só entrega na hora que está enquadrado, né? Porque, enfim, a composição ela é fundamental, não estou dizendo de botar 2 centímetros para cá, 2 centímetros para lá. Talvez tenham coisas que são, enfim, super importantes que não estão em quadro, sei lá, como que a gente silenciosamente vai reformulando, retrabalhando essa composição. Eu acho que silenciosamente, às vezes, num diálogo, né? Desejosamente num diálogo, mas quando não pode ser, a gente vai... Eu já levei bronca da continuista, estou vendo o que você está fazendo. Mas é o clássico, né? Tulé, isso que você está falando assim, do set, né? Assim, no set a gente só vai fazer tudo que a gente preparou antes, né? E eu acho assim, a decupagem, esse trabalho anterior é fundamental, porque a gente tem que oferecer para o diretor e para o que eles vão filmar, né? Você tem que oferecer o que eles vão filmar. Tem um movimento, ela vai descer uma escada, o vestido vai ser assim, assado. Quando eu comecei, eu estava fazendo um filme do Júlio Bressani, e era o Tadeu, e eu tinha um figurino paupérrimo. Se não fosse a luz do Tadeu, seria uma miséria. Parecia coisa de teatro mambembe. Mas o Tadeu iluminava de uma maneira que crescia muito o meu figurino, sabe? Então, assim, a primeira vez que eu vi como eu... E aí eu resolvi ficar ligada ali nos fotógrafos, tá entendendo? Eu entrava em quadro e falei, o que será? Como é que vai ser isso? Né? E aí aconteceram 2 coisas que eu jamais previ. Uma cena que o Guarilha era o dublê e que o padre Antônio Vieira ele ia morrer. Estava combinado que ele ia morrer lá em cima. De repente, o Júlio resolve que ele ia morrer. Ele estava lá em cima, cai da escada e vem rolando. E ele veio rolando a escada. Só que ele veio rolando com uma cueca vermelha. Sabe? Aí eu fiquei horrorizada. Eu falei, que é isso? O que está acontecendo? Então, e o Júlio eram essas situações. A cueca vermelha é uma sina na tua vida, né? Porque tem uma pré-história de cueca vermelha no Cidade de Deus. É a mesma coisa, a cueca zorba. Depois, a gente tinha uma cena. Eu fui lá, e eu era Caxias, eu sou até hoje. Fui lá, achei o linhozinho antigo, tingi, as freiras tomando banho no chafariz, né? Aí eu olho, vem o Júlio e coloca a câmera embaixo das freiras. Eu falei com a Rosa, o que está acontecendo ali? Ele vai filmar o quê? Sabe? Ele vai filmar as pernas das freiras andando dentro do chafariz? Né? Esse eu consegui resolver, que eu pedi para a Rosa levar o Júlio para algum lugar para eu conseguir fazer as calçolas das freiras. Né? Porque senão eu ia ter que deixar as freiras despidas, porque não podia usar calcinha, tinha que usar uma calçola. Né? Então, assim, no set também acontece muita coisa que a gente tem que estar pronta para isso. E mais uma pequena coisa, assim, você falou do roteiro, sim, o roteiro é muito importante, mas o mesmo roteiro ele vai ser uma coisa completamente diferente na mão do diretor. Como você tem um Romeu e Julieta, você tem o do Baz Luhrmann, você tem cada Romeu e Julieta visto pelos olhos daquele diretor. Então, quando eu falo assim, quando eu me coloco sob a visão da direção de arte, porque eu acho que o diretor de arte ele capta, né, o que o diretor, esse mundo que o diretor pretende fazer, né? E então é isso que eu tento, né? E várias vezes eu discordo totalmente do que eu estou fazendo. Eu gostaria de fazer outro filme, mas eu faço aquele filme. Sim. Porque você sabe que dentro de um set, tem vários diretores. Você sabe disso. E cada um quer fazer um filme diferente, quer dirigir seu próprio filme. Mas aí é que está. Eu acho que a grande arte da gente conseguir obter essa inteligência coletiva é quando estamos todos fazendo o mesmo filme. Né? E que o Clóvis tem uma frase linda. É uma das frases mais bonitas que eu já ouvi. O Clóvis diz o seguinte: sabe quando acontece a arte? Quando existe a traição. Quando o diretor de arte trai o diretor. Quando o fotógrafo trai o diretor, aí acontece a arte.
Eu não estou batendo. O Clóvis era genial com surge essas da frases traição. bombásticas. Eu não estou batendo palma para atrair o Essa frase é diretor. um poema, né? Gente, eu não bati palma para atrair o diretor. Eu bati palmas Que Deus para o Clóvis tenha, e para a ironia contida nessa frase, tá? Pelo mestre que ele Mas era. é linda a frase, porque ela é um poema, é um verso. A arte acontece na traição. Ela tem que acontecer na subversão de alguma maneira. Ela não pode acontecer no claro, Eu não no sei, que está estabelecido. eu pessoalmente Ela não sei se acontece, aceito né? isso, mas tudo bem. Eu gostaria de propor alguma pergunta da plateia. A gente Pode tem causar. 15 minutos. Só para a gente abrir um pouquinho mais o debate. Atrás de você, ele levantou a mão. Ali, ó, ele também. A gente pode fazer um bloco, de repente, 2 ou 3, e faz uma rodada final comentando? Tá. Pode ser? Então, você tem, ela tem. As minhas perguntas são mais ingênuas do que as colocações aqui, tá? Mas as respostas vão contribuir para a construção da minha carreira. A primeira, eu queria fazer 2, dá tempo? Bom, a primeira eu queria fazer para a direção de arte. Que tipo de comunicação vocês esperam de um figurinista? Posso fazer Pode outra? continuar. gente A vai outra fazer um bloco. pergunta é para a Bia. Peraí que eu anotei, que esse negócio me deixa nervosa. Que tipo de atitude, postura distingue uma figurinista inicial promissora para uma figurinista que ainda está verde? Obrigada. Quando eu tenho oportunidade... Ela como é que é o negócio de Clóvis? Mas aí eu vou me perder. Eu vou responder rapidinho. Então vai. Quando eu tenho oportunidade de trabalhar, e às vezes no desenho da casa de produção onde a gente vai trabalhar, a arte fica do lado do figurino, as salas são contíguas, e a gente fica trocando o dia inteiro. Eu acho a coisa mais importante, porque aí é essa troca, acompanhando as provas de roupa, porque aí importa o desenho do corpo do ator e as descobertas. Então, é fundamental, né? A gente trabalha juntos, né? E a produção tem que proporcionar isso. Bia, quer responder a segunda, Bia? O que São duas... que distingue a promissora figurinista de uma nova... Eu acho que o que Pertinho do distingue microfone, a Bia, por promissora favor. é a resistência. É a resistência. Porque cinema é um ato de resistência, tá entendendo? No Brasil. Né? É uma coisa assim, os meus primeiros filmes, eu quase desisti. Mas eu vou continuar. Eu sempre estava quase desistindo e continuei. Então, eu acho que para você ser uma promissora, você tem que ser resistente, sabe? Oi, boa tarde. Obrigado por fornecer essa discussão. Eu queria fazer meio que um desdobramento do que vocês já vinham conversando até agora, sobre essa questão... Bom, tem essa questão da hierarquia, né, que vocês estão falando. Eu acho que, num contexto ideal, a gente tem todos esses departamentos atuando com equilíbrio, né, todo mundo com o mesmo foco ali, tipo, naquela produção, tanto a fotografia quanto a direção de arte. Mas, num contexto de cinema independente de baixo orçamento, eu sinto que a direção de arte ela é muito mais menosprezada, até por conta das limitações financeiras, né? Então, se você vai ter um diretor iniciante querendo fazer um filme e tal, na minha experiência, é muito mais difícil você achar um espaço para um diretor de arte ali, para alguém que está querendo ingressar na direção de arte, porque, pelas próprias limitações mesmo, o diretor, a gente já tem essa locação, a gente vai usar tudo que está ali mesmo, eu não tenho muito aquele pensamento elaborado, né, de ter um diretor para pensar uma estética ali, acaba que esse papel do diretor de arte acaba sendo protagonizado tanto pelo diretor ou, às vezes, pelo diretor de fotografia também. E eu sinto que nessas produções eles dão mais prioridade, tanto para o diretor quanto para o diretor de fotografia. E quando chega numa parte de arte, às vezes até mesmo uma figurinista ou a maquiadora. Tipo, eles pensam, a gente chama... sempre tem uma amiga que faz moda ou que faz maquiagem e tal, que chama... Mas, nunca chama alguém para pensar na direção de arte em si, na cenografia,
nos itens. E aí eu fico pensando como que um profissional que quer ingressar na direção de arte chega a esse patamar onde vocês estão agora. Olha só, queria só fazer um apontamento, porque a gente vai ter que liberar o espaço daqui a 10 minutos. Tá. Então, já vou agradecer. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, a gente... O meu é só uma Vamos observação, guardar, não é porque nenhuma senão a gente não vai pergunta. conseguir cumprir o tempo. Você faz a sua observação, Tá. aí eu já vou agradecendo, aí a gente vai fazer últimas falas, respondendo e fechando. Pode ser assim? Só queria dizer para vocês que foi maravilhosa essa mesa e inspiradora, porque, na verdade, eu sou da pós, portanto, habitamos territórios completamente diferentes, e eu descobri nessa mesa que nós temos mais similaritudes do que eu pensava. Por exemplo, vocês falam em ritmo, vocês falam em conduzir, vocês falam em paleta de cores, o que, aliás, me despertou toda a curiosidade, e de ser regido, né? É como se fosse uma música que é tocada junto. Então, na verdade, vocês estão falando de som, por incrível que pareça. Nós fazemos a mesma coisa dentro de cinema. A gente está todo mundo servindo para uma história. Nós estamos contando a história de maneiras, com instrumentos diferentes. E, por incrível que pareça, nossas áreas tão distantes e que basicamente não se tocam, né? Estão muito mais perto do que a gente imaginaria. Então, muito obrigada a vocês, foi ótimo. Obrigada. Eu acho que quer falar e tem uma resposta. Não, acho que complementando aqui e pegando a oportunidade para fazer uma outra observação, bom, de uma forma bem romântica, assim, a experiência audiovisual é uma experiência que, a princípio, né, você proporciona para quem está assistindo que entregue seus sentidos, todos eles, né? Então, assim, a princípio, a experiência audiovisual, ela nos proporcionaria isso. É uma forma romântica, naturalmente, mas eu acabei de ver uma pessoa aqui nessa plateia que eu não posso deixar de falar, Branca Braunstein, nossa cenógrafa do Enterre Seus Mortos. Agora que o colega da frente foi para frente, eu vi Branquinha. Que bom, Branca. Sobre a restrição orçamentária. Eu fiz um filme que acho que foi o meu primeiro longa-metragem, foi do Beto Brant também, direção de fotografia do Dust. Não tinha dinheiro nenhum. A gente foi num Passat para o Paraguai, com a Sara Silveira dirigindo, eram 5 pessoas. Então, era muito apertado em todos os sentidos. As decisões, a direção de arte aí é a decisão. E essa decisão não é necessariamente do diretor de arte, né? É de quem está ali, essa discussão. Então, eu acho que o que vale como direção de arte são as decisões tomadas ali, né? Com todas as restrições. Boa tarde. Boa tarde. Uma pergunta que tem uma relação com algo que vocês estavam falando um pouco antes. Nós estávamos falando justamente dessa questão do enquadramento, né, da preparação, e uma coisa que eu vejo que é relativamente comum lá fora, e eu nunca soube de muito uso aqui, é a previsualização em 3D. Por exemplo, montar um modelo da locação em 3D permite muitas vezes já fazer uma simulação de luz, posicionamento de câmera, esse tipo de coisa. Por que isso não é tão comum quanto possivelmente poderia ser aqui, se vocês já trabalharam com isso? Se existe o desejo, mas talvez falte profissional, porque eu acho que é algo que eu tentei implementar em projetos. Eu sou fotógrafo e colorista, curtas que eu fotografei, eu sempre tentei implementar. E foi uma coisa que eu sempre percebi que me ajudava muito, inclusive no diálogo com a direção de arte, às vezes de encontrar ângulos melhores, e enfim. Mas eu nunca vi muita gente falando sobre o uso disso aqui em produções maiores. E aí queria saber de vocês por quê, ou se a gente só não ouve falar, mas também é usado, enfim. Enfim, Eu trabalho com maquete física. Para mim é fundamental. Tanto tempo que eu estou ali montando a maquete, eu estou pensando, e já tive a oportunidade de trabalhar com uma maquete eletrônica. Eu achei legal,
talvez não tivesse um profissional habilitado, então foi nisso que eu titubeei. Eu colocaria ainda que o elemento tempo, né? Elemento tempo e o elemento orçamento. Eu tenho a prática de trabalhar com filmes de baixo orçamento, né? Mas eu coloco o elemento tempo como um norteador por não ter essa porque eu acho que é um planejamento, né, que a gente acaba tendo também de outras formas, mas é claro que, embora muitos tenham o estudo, né, o estudo das ideias, a gente acaba não conseguindo fazer esse planejamento físico, né, digamos assim. Eu acho que tem aí as maquetes 3D, né, tem os esquetes, a gente estuda tudo aquilo que está, a princípio, desenhado, a cenografia tem Branca tem essa prática, aí a cenografia tem essa prática, mas ali ele perde textura, ele perde uma volumetria, ele é um planejamento frio, né? E na grande maioria das vezes, feio, né? Porque, né, a não ser que a gente coloque todas as texturas, enfim, e aí não daria esse tempo, porque são muitas locações, enfim. Eu acho que tem esse componente tempo e grana também, né? Porque a gente... Enfim, seria lindo ter... Cria expectativas, principalmente publicidade. Quando a relação não vai ser ali entre a equipe, você mostra uma maquete eletrônica muito bem feita. O cara vai ver o cenário pronto, ele tem uma expectativa criada do vasinho que estava ali. Então, eu acho que funciona internamente. Funciona melhor. Rapidamente. Não, só para complementar o que vocês disseram, eu fui assistente do Charlone quando ele falou uma frase e o Dust estava junto. E ele, complementando o que você está falando, o Charlone falou assim, se você não tem diretor de arte, é uma parede branca ou preta. Claro que ele falava de um estúdio, né? Porque se sempre senta no estúdio, ele está branco ou está preto. Mas se você não tem direito, porque ele fez muita publicidade antes de cinema, então ele falava isso. E também queria dizer que eu aprendi muito com Rita Murtinho, que eu fui assistente figurino no começo da minha carreira, e foi lindo, porque a gente saía de carro pela rua, era um filme que não era de época, obviamente, e ela fala assim, Jaque, olha, a rua te dá a roupa. Olha aquela pessoa ali. Aquela não é a Ritinha? É a Ritinha. Então, a gente andando e descobria a roupa na rua. E aí, as palhetas de cor, eu tenho até hoje, que ela me deu, eu uso até hoje. Então, assim, foi o mais perto que eu cheguei da arte. Foi. E tem uma coisa que quando você começa o filme, você não tem isso também como fotógrafo, quando você lê o roteiro, você, a partir da leitura do roteiro, você é o filme a partir daquele momento. Tudo conjuga para o filme. Você anda na rua, você vê alguma coisa que tem a ver com o filme, você toma banho, você lembra alguma coisa do filme, você fica o filme esse tempo todo até acabar aquele processo. Né? Até o final. E a Rita realmente... Você ouve. Jaque. Foi a que me colocou... Jaque, então, o acaso vai nos proteger. Jaque, eu também comecei de uma maneira inesperada antes de ir para a arte, eu comecei dirigindo. Eu tinha uma picape. Então... Perfeito. Gente, precisamos encerrar, infelizmente. Foi linda a mesa, quero agradecer a presença, a oportunidade, e acho que a gente tem que fazer outras, porque foi pouquíssimo tempo, né? Pessoal, eu vou fazer aqui o sorteio agora, tá bem? Também ver os equipamentos novos que chegaram, tem um monte de coisa bacana. Passa por lá. Claro, é uma foto. Tá bom, prazer. Tá obrigado. Obrigado. Tudo bom? Que bom. Final